Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo. Iniciamos mais um culto online para a honra e glória do nosso querido Deus. Amém. Convido todos vocês a abrirem no livro de Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Irmãos, nessa passagem Deus nos convida a todos os dias levar nossas dificuldades, problemas para Ele, pois Deus está sempre conosco. Ele tomou para si as nossas dores naquela cruz. Então nós devemos ser os discípulos dele, a cada dia buscando ele, agradecendo, orando, jejuando, que possamos estar sempre levando nossas dificuldades para Cristo, e assim ele escutando e tirando o nosso fardo pesado a cada manhã, a cada dia. Amém? Vamos orar? Querido Deus Pai, obrigado a Deus por esse momento de estarmos aqui reunidos, cada um em sua casa, Deus, para fazer esse culto online, Pai. Que o Senhor receba de todo o nosso coração, Deus. Pai, obrigado por tomar nossas dores, nossas cargas e por morrer por nós naquela cruz, Senhor. Por ter misericórdia de cada um de nós. Deus, te entregamos nossas vidas, a vida dos irmãos que dedicaram para fazer esse culto. Que o Senhor possa abençoar todos nós, abençoar todos que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus. Nos guia nesse momento tão difícil de pandemia. Entregamos em Tuas mãos a cura, pois só Tu, Pai. Só em Ti, ó Pai, temos esperança. Obrigado por tudo, querido Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pais amados, vamos louvar. Deus possa estar escutando a minha, a sua, a nossa voz, possamos clamar sempre o nome desse Deus maravilhoso e poderoso. Aleluia! Glória a teu nome, Senhor! Amém, 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 amém. Eu ouço a tua voz chamando o meu nome a entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É meu maior prazer, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O motivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é terrível de vida e me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida
Adore a Ele em toda e qualquer situação. Louve, clame, o Senhor se agrada. Eu te louvarei de todo o coração, mas o Senhor ia pra cá. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pouquinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu livro de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pouquinho que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu livro de vida que me sustenta. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar a Deus, confiantes nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Amém? Graças a paz, irmãos. Quero nesse instante estar convidando toda a igreja para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Leiamos juntos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui Cristo ele revela, o desejo dele de estar junto com os apóstolos para celebrar aquela que seria a última ceia enquanto ele estivesse aqui na terra. E ele fala que não mais o faria, enquanto só voltaria a ceiar com os discípulos nos lares celestiais. E é essa, irmãos, a esperança que nós temos é que Cristo estará conosco e nós estaremos à mesa com ele.
celebrando esta ceia nos ares celestiais. Enquanto esse momento não chega, nós vamos aqui celebrando, anunciando a morte do Senhor, né? Fazendo isso em memória de Cristo, relembrando o seu sacrifício, relembrando o seu corpo que foi dado por nós e relembrando o seu sangue que foi derramado por nós. Este sacrifício que nos permite, amados, poder estarmos juntos hoje celebrando a ceia do Senhor. Esse sacrifício é que nos permite ter acesso à salvação. E este sacrifício que permitirá que nós possamos estar com o Senhor, ceando com Ele nos lares celestiais. Portanto, eu convido você nesse momento a fazer a sua oração ao Senhor e reconhecer esse sacrifício que foi feito por cada um de nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse sacrifício que o Senhor fez por nós, de entregar o Teu próprio corpo, de entregar o Teu sangue, derramar o Teu sangue, Pai, para nos purificar dos nossos pecados. Obrigado porque esse Teu sacrifício, Pai, proporciona para que possamos viver esse momento tão especial. Esse Teu sacrifício também, Pai, proporcionará para cada um de nós o privilégio de estarmos à mesa contigo nos lares celestiais. Portanto, abençoe esse pão que representa o Teu corpo e abençoe esse suco que representa o Teu sangue, Pai. Sangue derramado como forma de uma nova aliança que o Senhor fez conosco. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que você, amado, possa nesse instante celebrar a ceia do Senhor, né, em memória do seu grande sacrifício feito por todos nós. E não esqueça de, assim como o Senhor Jesus teve o desejo, ele diz que estava ansioso para estar junto com os discípulos para celebrar a última ceia, que nós também, amados, tenhamos essa ansiedade, esse desejo de poder estarmos celebrando nos lares celestiais a ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continue a derramar suas bênçãos sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Em memória de mim, coma deste pão. Em memória de mim, abre o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim, coma deste pão. Em memória de mim, abre o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim. Renova o meu interior, para que eu possa te contemplar. Renova o meu interior, para que eu possa te adorar. Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dai-me versos de louvor, pois não quero simplesmente te adorar. Eu quero ser um adorador. Renova o meu interior, para que eu possa te contemplar. Renova o meu
para ministrar-te adoração. Quero teu rosto contemplar. Dá-me vestes de louvor, pois não quero simplesmente te adorar. Eu quero ser um adorador. Amém? Chegamos ao nosso momento da oferta e eu quero desejar a todos os irmãos do curado graça, paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando e protegendo sua santa e amada igreja aí no curado. Estamos fazendo o nosso culto por vídeo, mas graças a Deus você nos permite entrar em sua casa. Para nossa reflexão a respeito da oferta, eu quero compartilhar com vocês um texto em 2 Coríntios 8, do versículo 13 a 15. Vamos ler o versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Essa palavra igualdade é muito importante dentro do contexto de ofertas, porque Deus sempre preza pela igualdade. Assim era com relação ao dízimo no Velho Testamento. Não importava quanto você tinha que dar 10%. Quem tinha muito dava 10%, quem tinha pouco dava 10%. Isto é igualdade. A mesma coisa acontece hoje na igreja. Dependendo de quanto Deus lhe abençoa, você oferta pela gratidão que você tem pelas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa liberdade que nós temos no Evangelho, temos que ter cuidado, porque a avareza vai querer tomar conta de nosso ser, e Deus, ele não se alegra com a avareza. Versículo 14. Suprindo a vossa abundância, na presença a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Novamente, a palavra igualdade. Sim, hoje eu estou precisando e o irmão A e B supre minhas necessidades. Amanhã o irmão A ou B está precisando e eu posso também suprir. Isso é igualdade, para que um não tenha mais e outro menos, para que um não sofra e o outro se alegre. Por isso, dentro da igreja, a palavra igualdade ela é muito forte e precisa ser constante a cada dia. Por isso, precisamos ter cuidado de um com os outros no Evangelho. No versículo 15, ele diz o seguinte: como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que colheu muito não teve demais. O que colheu pouco não teve falta. O que é isto? Igualdade, porque Deus supre as nossas necessidades. Ele está falando em relação ao maná. Não sei se vocês lembram, mas Deus providenciou durante 40 anos o maná para o povo dele no deserto. E ele disse, olha, durante esses dias, vocês só peguem a porção para o dia. Mas quando chegar na sexta-feira, peguem a porção para 2 dias, que era justamente para não colherem durante o sábado. O incrível é que os irmãos daquela época, os judeus, não tiveram a fé e não pegaram o suficiente somente para um dia. Pegaram para vários dias. E deu bicho, e o maná se estragou. Mas quem pegou a quantia exata para um dia, no outro dia Deus providenciou. E assim sucessivamente. Agora, quando se pegava na sexta-feira 2 porções para sexta e sábado, nunca deu bicho. Porque é a providência de Deus, para que haja igualdade. Assim, Deus é o nosso mantenedor. É Deus quem nos mantém. Precisamos lembrar disso. Estamos passando por essa situação difícil, muitas pessoas perdendo o emprego, o sustento, mas quem de verdade nos sustenta, meus amados e queridos irmãos do curado? É Deus quem sustenta. E se for necessário, Ele não irá nos sustentar somente numa quarentena, mas por 40 anos, se for o caso. Por isso, oferte com fé, oferte com gratidão e com amor ao Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Daniel tem colocado sempre a conta à disposição. Você pode ofertar por conta ou você pode procurar a irmã Fanávida e entregar sua oferta de amor e de confiança a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com uma excelente semana na presença dEle. A paz de Cristo.
Sejamos gratos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Grato Deus. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possui-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamos-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamos-nos com hinos bons, te exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Amém. Boa noite, irmãos, pais em Cristo, amados. Amados, neste momento, quero fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 8, e o versículo do 10 ao 12. Amém? Vamos todos abrir nossas Bíblias. O versículo 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um aos seus irmãos, ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. 12º versículo, que diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos vocês. E agora vamos curvar as vossas cabeças para fazer a oração. Senhor Deus, neste momento maravilhoso que eu fui designado para fazer essa santa leitura, Senhor, abençoa ao irmão que vai levar a santa mensagem a todo aquele, Senhor, que se encontra em casa de quarentena. Senhor, coloca tuas mãos sobre os médicos, sobre os cientistas, Senhor, para que possa arrumar uma solução com esse vírus, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, é o cientista dos cientistas, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. Abençoa também, Senhor, aqueles que perderam seu íntimo queridos, que conforte a cada um deles, e aqueles também que estão com seus parentes internados no hospital, na sala da UTI. Protege, Senhor, dá cura a ele para que ele possa voltar para casa. E abençoa, Senhor, também o nosso amado irmão Daniel, que vai levar a mensagem a todos eles, Senhor. Coloca a tua santa mão, Senhor, sobre ele. Coloca a palavra na boca dele, para que a mensagem que ele vai levar a nós, Senhor,
que encha o coração de cada um. Que vão deitar com o coração cheio do Espírito Santo. Quero te agradecer neste momento, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados irmãos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, com saúde, em suas casas. Continuem orando, irmãos, para que a gente passe logo de toda essa situação e que a gente possa estar juntos novamente o mais rápido possível. Irmãos, essa semana eu estava aqui em casa e estava fazendo as minhas orações, e geralmente nas minhas orações eu peço perdão a Deus, né, pelos meus pecados, peço perdão a Deus pelas minhas falhas, né, não só de agora, a gente vem errando, né, a cada dia a gente erra, a cada dia a gente peca, mas muitas vezes eu peço perdão a Deus por coisas que eu fiz essa semana, e muitas vezes eu peço perdão a Deus por coisas que eu fiz no passado, né, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Não sei se acontece com você, mas muitas vezes eu fico me lembrando desses pecados e peço também perdão a Deus por esses pecados. E eu digo: Senhor, o Senhor lembra quando eu fiz tal coisa, né? Me perdoe, Senhor, daquela vez que eu fiz isso, fiz aquilo, sabe? Mas depois, irmãos, eu parei um pouquinho para pensar e me veio essa passagem que nosso amado irmão Davi acabou de ler, né? A passagem de Hebreus, capítulo 8, e que diz, irmãos, que Deus não se lembra dos nossos pecados. Então, quando eu estava fazendo essa oração, na mesma hora eu fiquei pensando: poxa, será que Deus se lembra desses pecados da mesma forma que eu estou lembrado desses pecados, né? Pecados de 1 ano atrás, 2, 3, 10 anos atrás, né? Será que Deus se lembra? Eu fiquei me perguntando, e aí eu voltei para essa passagem de Hebreus. E eu gostaria de ler novamente com vocês lá em Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 10, irmãos, que diz assim, Hebreus 8, 10. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E veja, irmãos, o versículo 12, quando ele diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, que promessa maravilhosa, quando ele diz: e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sim, irmãos, Deus ele não se lembra do que a gente fez de errado. Deus, ele quando perdoa, ele de fato perdoa e esquece. Ele não só perdoa. Muitas vezes nós, como seres humanos, perdoamos, mas é difícil esquecer. E na verdade é normal, porque é do ser humano se lembrar das falhas, não somente das nossas, como a de outras pessoas, né? Na verdade, quando você olha para uma pessoa, lembra da falha daquela pessoa e ainda assim perdoa, esse é que é o perdão verdadeiro. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele simplesmente não se lembra. Ele diz aqui: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Que promessa maravilhosa, irmãos. Ele perdoa e ele simplesmente esquece. Ele apaga da mente dele. Ele não fica dizendo toda vez que você fez aquilo novamente. Imagina se eu cometo um pecado e quando eu vou pedir perdão a ele por aquele pecado que eu já cometi tantas vezes. Imagina se Deus chega para mim e diz: tá bom, pela 10ª vez eu vou perdoar esse seu pecado, né? Ou então você chega cometendo outra falha de novo e aí você pede perdão a Deus. E aí Deus diz: tá bom, já perdoei isso 100 vezes, 200 vezes, mas eu perdoo de novo. Não, irmãos, Deus ele não faz isso. Ele não fica lembrando, ele não fica dizendo: olha, de novo eu vou perdoar. Não, porque ele simplesmente, a promessa diz que ele esquece os nossos pecados. Ele apaga, né? Como a gente gosta de dizer na área de informática, ele formata o HD dele de falhas, irmãos. As suas falhas que você cometeu essa semana, que você pediu perdão a Deus e ele perdoou, tenha certeza, irmãos, que ele não lembra mais. Quando ele olha para você novamente, ele não enxerga mais essa falha. Ele joga no mar do esquecimento. Veja o que diz também, abra comigo a sua Bíblia em Salmo, no capítulo 103.
Deixa eu abrir aqui a minha também. Salmo 103. Veja o que diz a palavra do Senhor. Salmo 103, versículo 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Veja, irmãos, aqui mais uma vez a promessa sendo dita. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, é nessa distância, irmãos, que ele afasta de nós todas as nossas transgressões. É como se quando a gente pedisse perdão a Deus, dissesse: Deus, me perdoa por esse pecado que eu cometi, ele pegasse esse pecado e jogasse para longe de nós, né? Ele não quer ver esse pecado de novo perto da gente, para que quando ele olhe para a gente, ele não veja mais esse pecado. Então, aqui diz que ele afasta de nós as nossas transgressões. Que promessa maravilhosa, irmãos. É muito bom, né? Muito reconfortante saber disso, né? Que enquanto a gente, como ser humano, esquece ou não esquece das coisas, na verdade, Deus, ele tem essa memória dele, né? A gente pode agradecer a ele por a memória dele não ser boa nesse sentido, né? Por ter uma memória péssima com relação aos nossos pecados. E aí, irmãos, a gente pode se perguntar também: poxa, mas será que ele perdoa mesmo todos os nossos pecados? Será que alguns ele ainda se lembra, outros ele não lembra? Ele tem uma lista, né? Será que Deus tem uma lista que alguns ele apaga, como tem aqui na promessa, ou outros ele deixa arquivado, alguns são mais pesados? Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem o costume, né, de colocar níveis para os pecados, né? E às vezes você comete um pecado e diz: ah, esse pecado é leve, ou então esse pecado é pesado, né? Esse pecado é forte, é grave, ah, esse não é tão grave, né? Será que Deus tem uma lista também dos nossos pecados? Ah, Daniel cometeu esses pecados aqui, esses daqui são graves, esse eu não vou esquecer, esses que são leves eu vou esquecer. Será que Deus, irmãos, tem essa lista? Será que a gente tem essa dúvida de que aquele pecado de 2010, eu acho que Deus não perdoou? Não, eu acho que ele não esqueceu. Mas esses mais leves, ele esqueceu. Irmãos, veja o que diz a palavra sobre isso. Eu separei aqui um texto em Isaías. Abra comigo sua Bíblia em Isaías, no capítulo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, no versículo 18. Ele diz assim, irmãos. Isaías 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Dá para entender, amados, a resposta daquela pergunta que eu fiz, né? Aí ele diz aqui: ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlate. Vermelho como escarlate, irmãos, eu vejo isso como sendo aquele pecado mais grave. Naquela nossa escala que a gente faz, eu imagino o pior dos pecados, né? Se você imagina um pecado leve como um vermelho fraquinho, né? Um vermelho, né, quase rosa, um pecado grave é aquele pecado vermelho bem forte, como ele diz aqui, vermelho escarlate, né? É aquele rubro realmente bem forte. E aqui ele diz, irmãos, ele mais uma vez reforça, como ele diz: ainda que seja vermelho como escarlate, a sua falha, o seu pecado, irmãos, pode ser o mais grave que for, não importa, para Deus não existe esse nível. Ele diz que, embora sejam rubros como a púrpura, Deus ele vai perdoar, Deus ele vai limpar, e aqui diz que vai ficar branco como a neve. Irmão, se você nesse momento está manchado de algum pecado, seja ele vermelho forte ou vermelho fraco, não importa, irmãos, peça perdão a Deus. Ore para Deus e diga: Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa desse pecado. E não importa qual a cor desse pecado, irmãos, não importa qual gravidade é esse pecado, se você de fato se arrepende, se você de fato busca esse perdão a Deus, com certeza, irmãos, ele vai perdoar, e a palavra diz que ele vai deixar esse pecado branco como a neve. Que promessa maravilhosa, irmãos. A gente vive num mundo, né, que é tão difícil perdoar, é tão difícil que as pessoas não se lembrem das nossas falhas. Às vezes a gente falha na empresa, ou com a família, com o marido, com a esposa, e às vezes a gente até é perdoado, mas quando passa 1, 2, 5 anos, aí quando vê, você basta falhar de novo alguma coisinha, aí volta à tona tudo aquilo que você fez.
Né? Seu marido diz, tá vendo, tudo voltando de novo. Ou então a sua esposa dizendo, de novo você cometeu isso, eu já falei. Né? Ou então o seu chefe na empresa, sabe? A gente vive nesse mundo, irmãos, de sempre lembrar dos pecados. E aí a gente vê essa promessa maravilhosa que Deus diz, olha, eu lanço longe os seus pecados. E além de lançar longe, eu deixo você branco como a neve, branco como a lã. Como é bom, irmão, saber que temos um Deus assim maravilhoso que olha pra gente e perdoa cada uma das nossas falhas. E aí, irmãos, eu gostaria de exortar você, gostaria de incentivar você para que você também não continue se lembrando desses pecados, né? Que a gente gosta de remoer, como eu falei, sabe? E muitas vezes o perigo é quando esse pecado que a gente cometeu e que mesmo a gente sabendo que Deus perdoou, ele fica nos atormentando. Né? Parece que tem pecados que ficam o tempo todo voltando para a gente. Né? E às vezes esses pecados, irmãos, impedem que a gente faça algumas coisas. Às vezes esse pecado é tão grave, é tão vermelho na nossa escala de pecados, que às vezes impede que a gente faça uma oração, que a gente visite um irmão. Aquele pecado atrapalha. Aquele pecado pode atrapalhar você de servir na igreja, porque muitas vezes a gente ouve, eu não sou digno de fazer uma pregação, eu não sou digno de ensinar um irmão, eu não sou digno de exortar aquele casal. Mas por que você não é digno? Não, porque se você soubesse o que eu fiz, se você soubesse o meu passado, sabe? Tem irmãos que ficam assim pensando, poxa, eu errei tanto que eu nem sou digno de entrar na igreja. Eu já vi pessoas, irmãos, que nem querem entrar na igreja por se sentirem tão pecadores. Tem pessoas que você chama, olha, vai lá cantar um hino, e o irmão não se sente digno, porque fica se lembrando do pecado. Ou então tem irmãos que têm tanto potencial de ensinar, de ajudar, e às vezes esse irmão também não vai exortar um outro irmão, não vai dar uma palavra de ânimo para aquele outro irmão. Por quê? Porque fica aquele pecado dele dizendo, poxa, quem sou eu? Né? Quem sou eu com tantos os erros que eu cometi, com tantas coisas que eu fiz? Cada vez que a gente lembra, a gente, poxa, eu não sou digno, né, de exortar um irmão se eu cometi essa falha no passado. Eu não sou digno de levar uma mensagem para meu irmão porque eu fiz isso e isso no passado. Então, esse é o perigo, irmãos, de a gente ficar lembrando, né, como se fosse um fantasma que vai voltando. Né? Às vezes você está empolgado com um trabalho na igreja, um ministério, e aí de repente está dando tudo certo no seu ministério na igreja, e de repente aquele pecado que você cometeu há 5 anos atrás volta bem forte, sabe, lhe atormentando e dizendo, olha, é como se ele ficasse na sua mente dizendo, Daniel, você é digno de dizer isso para os irmãos? Daniel, você que fez aquilo e aquilo outro, agora está aí ensinando, está aí falando, está aí orando, tenha vergonha. Você que fez isso nem deveria orar mais a Deus, nem deveria estar mais com os irmãos, sabe? Fica aqui atormentando, irmãos. E eu gostaria de exortar, irmãos, que a gente realmente esquecesse, né? Essas lembranças do pecado, com certeza, irmãos, não vêm de Deus. E por que não vêm de Deus, essas lembranças que ficam nos atormentando? Justamente porque Deus não lembra. Como é que Ele vai nos atormentar com algo que nem Ele está lembrado mais? Né? Então, com certeza, essas lembranças do pecado é o inimigo colocando na nossa cabeça. É o inimigo que coloca essas lembranças do passado, essas coisas que já passaram, que não existe mais, que você já se arrependeu. Então quem fica voltando isso à tona é justamente o inimigo para te atrapalhar o teu trabalho, atrapalhar a tua vida espiritual, atrapalhar a sua consagração, o seu ministério na igreja. O inimigo ele vai fazer questão de sempre te lembrar quem você era no passado, as falhas que você cometeu no passado, ou até as falhas que você cometeu essa semana. O inimigo ele vai te lembrar e dizer, olha, você vai fazer essa oração agora, mas lembra o que você fez segunda-feira? Sabe, irmãos, isso só tende a nos atrapalhar, só tende a nos desanimar. E às vezes a gente está num trabalho da igreja tão firme, e aí volta à tona esse pecado, e esse trabalho ele é atrapalhado. Sabe, irmãos, que todas essas coisas que vêm à nossa mente não vêm de Deus. Não faz sentido vir de Deus, porque Deus não lembra. Como é que Ele vai jogar na nossa cara de novo, né, as coisas que Ele já esqueceu? Né? A palavra diz que Ele, de fato, esquece, irmãos. E veja o que diz novamente em Hebreus capítulo 8, que foi a mensagem que nosso irmão leu. Veja novamente o que diz em Hebreus 8, quando ele diz assim, lhe perdoarei a maldade.
ele deixa claro que ele vai perdoar a maldade e vai esquecer os pecados. Ele não somente esquece, mas também perdoa. E ele não somente perdoa, como também esquece, irmãos. Não é da natureza de Deus lembrar dos nossos pecados. Assim como não é da sua natureza, por exemplo, ter asas, né? A gente não é da nossa natureza voar, não é da nossa natureza comer uma árvore, por exemplo, né? Não faz sentido, né? Se eu disser, olha, sai voando por aí, você vai dizer, oxê, não faz sentido isso, porque não é da natureza humana. Da mesma forma, irmãos, não é da natureza de Deus lembrar dos seus pecados, né? Ele não consegue, por mais que ele tente lembrar dos nossos pecados, ele não consegue, porque é da natureza dele, irmãos. E a natureza de Deus é esse amor incondicional. Porque se Deus lembrasse dos nossos pecados, ele não conseguiria nos amar como ele nos ama, né? Imagina se cada vez que ele olha para você, que ele olha para mim, ele se lembrasse de todas as coisas que a gente fez, né? Não seria um amor incondicional como a gente sabe que Deus é. Então é contra a natureza dele se lembrar desses pecados. Ele não se lembra de fato, irmãos. Vai contra esse amor verdadeiro, esse amor puro, né? Esse amor perfeito que Deus é em nossa vida. Imagina, irmãos, como a gente conseguiria chegar até ele para orar, como a gente conseguiria chegar até ele para cantar hinos, né, para se reunir na igreja, na congregação, em sua presença. Imagina como a gente chegaria se quando ele olhasse para a gente, ele se lembrasse de cada coisa. Imagina se quando Deus olhasse para você, quando você começasse uma oração em sua casa, ele começasse a lembrar, né, dos seus pecados, das suas falhas, do que você cometeu. Seria muito difícil, irmãos, a gente ter esse relacionamento com ele, né, se ele se lembrasse dessas coisas. Então, irmãos, o que é que ele olha, o que é que ele vê, o que é que Deus vê quando ele olha para você? Quando você levanta a sua voz em oração, quando você levanta a sua voz em louvor a Deus, quando a gente diz assim, vamos entrar na presença de Deus, como é que a gente consegue então entrar na presença de Deus? É justamente porque ele não lembra das nossas falhas. Se ele lembrasse, com certeza, irmãos, a gente não conseguiria entrar na presença dele, como temos certeza que entramos, né? A gente tem certeza que a gente entra. E a gente tem essa certeza porque estamos limpos. Veja o que diz, irmãos, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27. Veja que texto maravilhoso também, que diz lá em Gálatas 3, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Eis mais o segredo, irmãos. Sim, nós somos revestidos por Cristo. Como é que Deus consegue não olhar para nossas falhas quando olha para a gente? Porque nós somos revestidos de Jesus Cristo. Sim, irmãos, quando a gente diz assim, vamos entrar na presença de Deus, quando dizemos assim, vamos orar a Deus, e Deus para olhar a nossa oração, quando Ele para te ver, quando Ele para te escutar, irmãos, na verdade Ele não está me vendo, Ele está vendo Jesus Cristo. Nós estamos revestidos do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a gente estivesse coberto por Ele, né? Tem uma passagem que diz que as suas asas nos escondem. E é verdade, irmãos. Quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê a pessoa de Jesus Cristo pura, santa, perfeita e sem pecados. E é assim, irmãos, que conseguimos entrar na presença dEle. É assim que conseguimos dirigir a palavra até Ele, né? Entrar no Santo dos Santos. Como é que a gente consegue ter esse acesso direto a Deus hoje em dia? Porque a gente está revestido, né? Vestido de Cristo. É como se eu botasse uma roupa aqui, né? Eu vou pegar a minha roupa, e essa roupa que a gente veste é Jesus Cristo. E tem pessoas que podem dizer, caramba, Daniel, mas que sacrilégio, que heresia você dizer que se veste de Jesus Cristo, né? Que pecado, que presunção você dizer que na verdade é Jesus Cristo, não é você que Deus enxerga, né? E não é presunção, irmão. Seria presunção, né, se fosse uma ideia minha, se fosse uma ideia sua. Mas veja que não é a ideia nossa, foi a ideia do próprio Deus. Foi Deus que quis que a gente se revestisse de Jesus Cristo, e assim Ele pudesse enxergar Jesus Cristo em nós, e não as nossas falhas, e não os nossos pecados. Mas veja que Ele diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Sim, irmãos, cada um de nós que foi batizado, cada um de nós que creu, que agarrou essa promessa,
que agarrou esse sacrifício de Jesus Cristo. Né? Aqueles que de fato confessaram Jesus Cristo como Salvador, estamos cobertos, estamos vestidos com esse cobertor maravilhoso que é Jesus Cristo em nossa vida. O que a gente precisa fazer é só aceitar esse cobertor, que é o sacrifício de Jesus Cristo em nossa vida. Então, irmãos, não fique lembrando dos seus pecados, não fique lembrando das suas falhas. Não deixe que esses pecados te atormentem. Não deixe que esses pecados atrapalhem o seu trabalho na igreja. Não deixe que eles lhe impeçam de dar uma mensagem para o irmão, de exortar o irmão, de fazer uma oração, de fazer um serviço na igreja. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça, que você não vale nada, que você não é digno, porque você errou tantas vezes. Não deixe que isso habite a sua cabeça, porque Deus, a promessa diz que Deus ele não lembra dos nossos pecados. Então eu convido você, irmão, da próxima vez que você for orar na sua casa, da próxima vez que você for pedir perdão a Deus por uma falha, né, lembre-se sempre que é como se você estivesse pedindo perdão pelaquela falha pela primeira vez. Mesmo que você já tenha errado 10 vezes, mas se você se arrependeu, conta como se fosse a primeira vez, porque as outras 9 vezes, com certeza, eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele não vai lembrar. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus Cristo em sua vida. Se vista de Jesus na sua vida. Esqueça os seus pecados. Peça perdão a Deus, que com certeza Ele não vai lembrar, irmãos, das nossas falhas. Que bênção maravilhosa. E que você possa, irmãos, ter um excelente dia, uma excelente semana na presença desse Deus, lembrando sempre de se vestir com Jesus Cristo em nossa vida. Que Deus te abençoe, irmãos. Vamos louvar a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você possa desfrutar desse amor único e verdadeiro do nosso Deus por nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, Deus. Louvo também, o adoro. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
possamos falar mais de Cristo, mais e mais. Ele que se esvaziou de si mesmo, desceu do trono da sua glória, se tornou-se homem como eu e você, mas viu o pecado que ele teve. Ele superabundou pela graça do Filho de Deus. Esse era Jesus Cristo.
Olá, irmãos. É muito bom estar novamente aqui com todos vocês, finalizando esse culto de adoração ao Senhor. Gostaria que nesse momento da oração final, todos nós pudéssemos orar por 5 itens que eu vou dizer aqui a todos. Gostaria que todos nós pudéssemos, nessa oração final e ao longo da nossa semana, orarmos, pelas famílias que perderam seus entes queridos durante essa semana, uma semana em que o número de mortes aumentou bastante. Possamos reservar um tempo para orar por essas famílias e para que Deus possa dar o consolo e o conforto. Gostaria também que os irmãos pudessem orar para que todos nós, nesse momento difícil e delicado, possamos refletir na palavra de Deus, se apegar mais ainda às Escrituras e que possamos, assim como Deus ordenou, que possamos colocar essas Escrituras em nossos corações. Também peço aos irmãos que possam estar orando por todos aqueles irmãos nas congregações que conhecemos e em todo o mundo, pelos irmãos que estão passando dificuldade nesse momento, tanto em relação à questão do emprego, quanto em relação à saúde. Possamos também orar pelas nossas ofertas, para que nesse momento possamos ter um coração mais liberal, um coração que tenta agradar a Deus com os nossos recursos, sabendo que esses recursos, nesse momento tão difícil, ajudarão bastante, não apenas a igreja, mas ajudarão bastante os nossos irmãos. Vamos orar também, irmãos, pelos governantes, tanto na esfera federal, como o governo federal, como em relação aos governos estaduais e aos governos municipais, para que usem bem os recursos, para que façam as coisas corretas e para que os governantes temam a Deus e conheçam também a sua palavra, nesse momento de tanta dificuldade. Então, convido os irmãos nesse momento, a inclinar suas cabeças para que possamos orar por esses 5 itens que eu falei aqui, pelas famílias que perderam seus entes queridos, para que os irmãos possam refletir e amar ainda mais a palavra de Deus nesse momento, pelos irmãos que estão passando dificuldade, tanto de emprego quanto de saúde, possamos orar também pelas nossas ofertas nesse momento tão delicado, para que possamos ter um coração ainda mais liberal, e pelos governantes. Então vamos inclinar nossas cabeças e orarmos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse momento que podemos cultuá-lo, que podemos aprender a sua santa palavra, que podemos refletir na ceia do Senhor, no momento da oferta, e que possamos, Pai, guardar, Senhor, cada vez mais a sua misericórdia, a sua graça, e entender a sua glória em nossos corações. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, por conforto a essas famílias, Pai, que perderam seus familiares nessa semana, que passaram por tanta dificuldade, e a cada semana nós vemos o número de óbitos aumentando, e te pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer o refrigério e o conforto ao coração dessas pessoas que hoje se encontram tristes e que estão nesse momento tão difícil, Pai, nos hospitais muitas vezes, recebendo notícias ruins, e que perderam seus familiares, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos também para que todos nós, como igreja, em unidade, possamos aprender mais sobre a sua santa palavra, que possamos guardar as suas palavras, Senhor, em nosso coração, que possamos meditar na nossa vida, que possamos meditar no nosso relacionamento com Cristo, e que possamos sair ainda mais fortalecidos, Senhor, quando essa dificuldade toda passar. Ó Pai, eu também te peço, Senhor, pelos irmãos que estão em dificuldade nesse presente momento, que estão com dificuldade em relação aos seus empregos, que estão com dificuldade em relação à sua saúde,
E nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa acalmá-los e que eles possam, Pai, encontrar um refrigério e possam encontrar no Senhor, Pai, a esperança e uma palavra de conforto. Eu te peço também, Senhor, nesse momento, pelas nossas ofertas, ó Pai, para que possamos entender todo o contexto do que estamos vivendo e que possamos ter um coração liberal, um coração, Pai, que se alegra em ofertar e que sabe o porquê está ofertando, Senhor. Possamos, Pai, ter as nossas ofertas com um bom aroma, um aroma que agrada a Cristo Jesus, e que possamos entender que nesse momento, Pai, as nossas ofertas, elas vão ter um papel fundamental na ajuda a toda a Irmandade. Senhor, também nós queremos te apresentar os nossos governantes, queremos orar por eles, tanto aquelas pessoas que fazem parte do governo federal, quanto dos governos, Pai, estaduais e municipais, que possam, ó Pai, ser tementes ao Senhor, que possam usar o recurso público, Pai, da melhor forma possível, e que possam, Pai, aqueles que ainda não o conhecem, possam conhecer sua santa palavra, possam meditar e rever tudo aquilo que eles fazem, Pai. Aqueles que conhecem, mas que estão distantes do teu caminho, que eles possam se reconciliar com o Senhor e fazer a coisa correta. Pai, nós pedimos também por aqueles, Pai, que infelizmente usam os recursos de maneira ilícita, que têm dificuldade, Pai, de entender as leis, têm dificuldade de entender, Pai, as regras que existem, que usam o recurso público de qualquer forma, mas pedimos também por eles, Senhor, para que a sua santa palavra possa chegar, eles possam entender sobre o que o Senhor deseja e que eles possam fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Ó Pai, abençoa a nossa semana, abençoa, Pai, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, os momentos que temos de leitura e de oração, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, durante essa semana, a nos mantermos cada vez mais firmes e cada vez, Pai, mais buscando a sua santa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a nossa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uma boa semana a todos. Espero que todos fiquem bem e um abraço.